Aleluia. Vamos continuar então. Nós estamos numa série de mensagens, Maturidade. Então toda quinta-feira, as últimas quinta-feiras falamos de maturidade, Maturidade do ser, maturidade espiritual. E hoje nós queremos falar da maturidade emocional. Amém? Então abra aí a tua Bíblia em Gálatas 6, 5. Vinte e 22 e 23. Coloca aí para nós, Arthur. Vou ler aqui para todo mundo ler numa versão só, que a minha versão é um pouco diferente dali, diferente da maioria. Diz assim: entretanto, o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém? Glória a Deus. Paulo escreve aos Gálatas, e nessa expressão de uma luta da carne contra o Espírito. E nós queremos compartilhar com a igreja hoje sobre maturidade no nível emocional. E eu te afirmo com certeza que este nível de maturidade, ele é capaz de afetar os outros dois primeiros em que já falamos, tanto a maturidade pessoal quanto a espiritual. A maturidade emocional, ela dirige, ela controla a nossa vida. Então, se queremos ter maturidade a nível pessoal e espiritual, nós precisamos entender que emocionalmente precisamos estar bem. A maturidade emocional, ela nos leva a um nível de crescimento verdadeiro. Porque agora nós vamos falar de maturidade a um nível que não se relaciona àquilo que somos. Porque a maturidade emocional não se trata não se trata da sua fé, não se trata do que você faz, como você vive. A maturidade emocional se trata de você, de nós, de cada um de nós individualmente. Porque tudo em nosso viver, tudo no viver do ser humano começa aqui, na mente. É impossível você ter uma maturidade espiritual, é impossível você ter uma maturidade pessoal, se emocionalmente você é imaturo. Porque são as nossas emoções que produzem em nós o controle daquilo que somos. A mente humana, querido, é uma obra perfeita de Deus. Sabe? Foi assim que Deus aperfeiçoou o ser humano. A capacidade de raciocinar. Isso nos faz diferente de uma criatura, de um animal. É justamente isso que nos torna diferente. Porque nós agimos por raciocínio. Um animal age por instinto, mesmo pensando. A diferença o nível em que Deus nos colocou foi justamente quando Ele nos deu a capacidade de raciocinar. E para isso Deus criou em nós um padrão único.
Por que o ser humano raciocina? Quem já estudou biologia sabe. Qual a diferença do raciocínio do homem para o raciocínio de um animal? Porque o nosso cérebro é diferente. O nosso cérebro tem 4 córtex. Eles são divididos em 2 etapas. O córtex frontal e o pré-frontal. Qual é a diferença do homem para o animal? O animal não tem um pré-frontal. Então, ele não pensa para agir, ele age por instinto. Essa é a grande diferença. O nosso córtex cerebral, quando os nossos hormônios mandam mensagem por córtex, ele raciocina, pensa para depois agir. Manda por frontal para depois agir. Essa é a diferença do cérebro do ser humano para o cérebro do animal. Porque o animal age por instinto. Aí está a nossa grande diferença. É justamente aí. O córtex frontal é uma região onde o cérebro controla todo o raciocínio. Tudo aquilo que pensamos, tudo aquilo que botando em prática para raciocinar. O nosso comportamento emocional, as tomadas de decisões, que nos envolve na consciência social, a empatia, tudo aquilo que vivemos. A nossa interação é porque nós temos uma capacidade de raciocínio, de pensar antes de agir. Isso Deus nos deu. É nosso. Mas o que leva esse sistema a funcionar? Algo que é mais tremendo, biologia, querido. Acho que você estudou. Não é? O ser humano produz hormônios. E os nossos hormônios controlam o nosso cérebro. Então as nossas emoções estão ligadas a tudo aquilo que é biológico em nós. E é impossível termos maturidade quando falamos das nossas emoções, se nós não conseguimos controlá-las. É impossível. Uma pessoa que não tem um raciocínio lógico, ou seja, uma pessoa que é louca mentalmente. Você já deve ter visto uma pessoa. Esses dias atrás, meu pai ficou internado lá no Adalto Botelho, no antigo Adalto Botelho. Então eu fui lá, cheguei lá, vi gente de todas as espécies. Menino jovem de 12 anos, louco, doido. As paredes de lá tinham umas almofadas porque eles batiam a cabeça na parede até arrebentar a parede e morrer. Por que isso acontece? Porque tem um distúrbio na mente. Isso é louco. E qual é o distúrbio? Hormônios que não são regulares. A nossa vida é tão frágil que se o nosso corpo deixar de produzir serotonina, nós passaremos de raciocinar na lógica. De tão frágil que é o nosso corpo, a nossa mente. Ah, pastor, mas o que isso tem a ver com a minha vida cristã? Se nós não cuidarmos do templo do Espírito, nós não vamos poder viver os frutos do Espírito. Gálatas está dizendo assim: mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Do que ele está falando, querido? Ele está falando das emoções do ser humano, das minhas emoções e das suas emoções. Os frutos do Espírito são tão somente os frutos das nossas emoções. E todos nós temos essas emoções. Nós precisamos desenvolver o amor, que é um sentimento, uma emoção, algo emocional.
E quando nós produzimos hormônios, nós temos adrenalina, que nos leva a um ápice de... Nós temos a serotonina, que é um neurotransmissor, que ajuda a regular o humor. Mas aí é interessante, porque quando nós começamos a falar dos frutos do Espírito que precisamos desenvolver em nós, é para que produzimos em nossa vida uma vida de maturidade emocional. Quem aqui conhece uma pessoa descontrolada emocionalmente? Tem uns filhos que vão falar assim, minha mãe quando não estava... Minha mãe quando ela estava com raiva, que tinha na frente, ela pegava e... dava um jeito, ou o negócio ficava feio. Mas ela era uma benção. As nossas emoções, ela controla a nossa vida. E não adianta você querer viver espiritualmente bem, viver a sua maturidade pessoal, se emocionalmente você não tem controle sobre a sua vida. Vou dar um exemplo. O seu corpo para de produzir serotonina. O que vai acontecer? Você vai ficar mal-humorado, com muito sono, com pouco apetite, por causa de um hormônio que não está produzindo. Mas o que produz esse hormônio? As coisas que nos agradam. Então, o nosso corpo, biologicamente, ele precisa ser cuidado, para que possamos desenvolver frutos com maturidade. E todos os dias nós dizemos isso, querido. Se queremos ter maturidade, nós precisamos emocionalmente desenvolvermos isso todos os dias. Todos os dias. Eu e você como cristão, nós precisamos entender que a nossa maturidade emocional precisa estar sobre o nosso controle todos os dias. Quando Paulo estava falando aqui com os Gálatas, sabe o que Paulo estava fazendo? Fazendo um rascunho do sermão coach que hoje usa, que é a inteligência emocional. Quantas pessoas se perdem nas suas emoções? E depois que se perde nas emoções, começa a fazer um monte de coisa errada, porque emocionalmente não estava preparado. Quem aqui nunca foi afrontado? Vou dar um exemplo aqui. A gente tem o Joelson, que trabalha na área dele, na guarda. E quando um meliante vem e afronta ele, se ele não tiver um controle emocional, ele agir e deixar a emoção agir mais forte, o que vai acontecer? Ele vai agir segundo o seu instinto humano. E depois lá na frente vai ter problema. Ele vai agir na raiva, na ira, no ódio. Esse sentimento produz em nós, querido, hormônios que vão para o nosso cérebro e nos fazem agir. Aí está o grande problema. Sabe por que às vezes as nossas atitudes são diferentes daquilo que nós queremos? Porque nós produzimos em nós algo que vai para a nossa mente e nos faz fazer aquilo que não queremos fazer. Paulo diz assim: aquilo que eu quero eu não faço, mas o que eu não quero eu acabo fazendo. Por que Paulo estava falando isso, querido? Porque às vezes a emoção produzia nele algo que fazia ele fazer coisas que não queria. A maturidade emocional, ela precisa ser desenvolvida em nossas vidas todos os dias. Se você não conseguir lutar contra as suas emoções, não adianta querer ser espiritual, não adianta querer servir a Deus, não adianta querer ser um crente, porque é as nossas emoções que nos controlam. Tudo está aqui, ó. É por isso que a Bíblia diz que quando vem para cá não pode descer para o coração. Sabe por quê, querido? Quando desce para o coração, a primeira coisa que causa no ser humano é a ira.
Você já ficou com raiva de alguém que você levou para o coração? O que aconteceu? Se você pudesse, você torcia o pescoço do sujeito, né? Mas aí você vai lá, respira fundo, tira do coração, porque você teve inteligência emocional. O que a gente vê esses caras falando hoje, Paulo já falava aqui, há mais de 2000 anos atrás. Eu gosto muito daquele louvor que diz assim: na vida real, o maior vilão sou eu. Sabe o que está dizendo? Se eu não controlar as minhas emoções, eu mesmo vou ser o meu destruidor. Não preciso nem de ninguém para fazer mal para mim. Eu mesmo vou acabar comigo. E as nossas emoções são coisas muito fortes. Porque elas conseguem nos fazer em nós coisas que, às vezes, nós não queremos. E a vida cristã tem muito. Nós vivemos muito disso. Quer ver uma situação natural entre as mulheres? Aí, às vezes, os homens não entendem. Mas chega no período pré-menstrual, todo mundo... O que acontece? Os hormônios são produzidos elevadamente, principalmente a serotonina, e a mulher fica como? Nervosa. Mas por quê? Porque aquele período é um período de produção de hormônio em excesso. Não é porque às vezes ela quer, é porque algo do biológico está acontecendo. Mas até aí, a mulher tem que ter o controle emocional. Aí o marido tem que ficar mais tranquilo, ter mais paciência. Né? Aí ele sai para pescar, deixa ela em casa, entendeu? Entendeu? Isso é uma coisa natural, querido. Isso não tem nada a ver com espiritualidade. Mas se nós não tivermos o domínio próprio destas coisas, a Bíblia diz que o restante não acontece. Era disso que Paulo estava falando aos Gálatas. Com certeza naquela igreja tinha pessoa que não tinha domínio próprio, tinha pessoa que falava demais, tinha pessoa que não tinha língua freada. Você acha que Paulo não conhecia aquela igreja? Conhecia. Aí ele fala assim: contra estas coisas, no final, não há lei. Estava dizendo assim para a igreja: olha, se você vocês estiverem em controle emocional, melhorarem essa área, não tem lei que possa parar vocês. Sabe? Porque é algo natural do ser humano. E isso não cabe só para o cristão, qualquer ser humano precisa de ter essa qualidade de vida. Então, maturidade emocional não depende de religião, não depende de crença, não depende da sua profissão, não. Maturidade emocional precisa ser algo que nós precisamos aprender para o nosso viver cotidiano, aonde quer que estejamos. E se formos ainda cristão, ainda seremos mais maduros ainda, porque quando aplicamos aquilo que Cristo nos ensinou com maturidade, os resultados são bênçãos de Deus. Se você for pegar a Bíblia, do início ao fim, você vai ver Deus falando a respeito de maturidade, mais de 50 versículos. Sabe? Uma hora ele vai estar dizendo assim: seja paciente. Outra hora ele vai estar dizendo assim: seja bondoso. Outra hora ele vai estar dizendo assim: seja misericordioso. Outra hora ele vai falar assim: se você não controlar as suas emoções, elas vão te derrubar. E isso é muito forte, querido, porque o nosso viver é assim, sabe?
Nós homens, os nossos hormônios quando estão aflorados, é muito difícil, porque a ira vem simples, qualquer coisinha está irando, qualquer coisinha é um nervoso, né? Mas essas coisas nós precisamos entender que elas não podem nos dominar. Não pode. Porque todas essas classes biológica, hormonal, têm influência nas nossas decisões. Quantas pessoas eu já vi caírem em situação difícil porque tomou decisões baseadas nas emoções? Quem aqui já tomou decisão baseada na emoção? Ei, Deus, vai dar certo, cheio de emoção, ainda mais quando tem um cara bom para te... Quer ver? Simples, um vendedor hoje, quando vai vender algo para você, quando ele vai trabalhar com vendas, ele começa a fazer curso de vendas. Para quê? Para trabalhar as nossas emoções. Porque ele sabe que se ele trabalhar as nossas emoções, a probabilidade de vender é muito maior. Porque nós somos levados a tomar decisões pelas emoções. Quantas vezes eu entrei numa loja, não queria comprar um negócio, mas o cara era tão bom de venda que eu acabei levando, cheguei em casa, não usei o trem. Joguei lá no canto. Quem nunca? Mas aí você para pensar, o cara era bom, viu, o vendedor. Porque você não queria, mas o cara te convenceu. Porque ele trabalhou as nossas emoções. Então, maturidade emocional, querido, ela nos leva além daquilo que nós pensamos em chegar. Mas tem uma coisa. Jesus não falou sobre o nosso sistema biológico. Mas ele nos ensinou a ter inteligência emocional. Ele vai dizer assim para a igreja, que aquilo que está nele, aquilo que Jesus vivia, nós precisamos também viver. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade. Mas agora, tem 3 pontos que nós precisamos entender por que muitas vezes nós não conseguimos controlar a nossa maturidade emocional. O primeiro ponto, uma pessoa madura emocionalmente não deixa a ansiedade a dominar. A ansiedade, querido, tem sido o mal desse século. Tem criança com 5 anos já ansiosa. A ansiedade tem sido realmente o mal do século. Porque tudo nós queremos a pronta entrega. Queremos na hora. Paciência para esperar? Não. O tempo de Deus está demorando. Hoje a geração é fast food. Ligou, pediu, chegou. Se não chega, você começa a ficar ansioso. Quem aqui já pediu um lanche e demorou 2 horas? Se você ficou, hein? Naquela ansiedade, vou cancelar isso, não quero mais não, vou dormir. Porque nós estamos nessa geração, querido, e a ansiedade tem tomado conta da nossa vida. Nós não temos mais paciência para esperar em Deus, nem em Deus.
E se nós não conseguimos controlar isso em nós, nós acabamos entrando por meandros que por vezes nos machuca, nos fere, nos faz viver coisas que não queremos viver. É por isso que a palavra do Senhor vai dizer assim: joga toda a sua ansiedade no Senhor. Nós temos que depositar toda a nossa ansiedade nele. Aí a palavra vai dizer assim, ó, descansa no Senhor. É descansar em Deus. O salmista vai dizer assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Mas nós, na nossa maturidade, nós nos esquecemos, porque a ansiedade toma conta, produz os hormônios, leva para o nosso meio de pensamento, e quando nós vamos decidir o que fazer, já tomamos a decisão errada. Por causa de algo que está dentro de nós, que chama ansiedade. Queremos para ontem. E isso tem ferido muito cristão, muito crente de verdade. Se a ansiedade tem afetado o mundo, querido, é problema do mundo. Mas você não faz parte desse mundo, você faz parte da eclésia de Deus. E Deus fala assim: olha, aquele que tem ansiedade, deposite ela no Senhor. Talvez você está aqui e a sua ansiedade tem te feito tomar decisões erradas. Decisões que por vezes lá na frente vão te machucar, vão te fazer mal. Sabe por que isso está acontecendo, querido? Porque maturidade, a maturidade quando nós precisamos desenvolver na nossa vida. A maturidade emocional, e a maturidade emocional começa aqui, ó, nos nossos pensamentos. Não deixe as circunstâncias da vida tomar a sua decisão, não. Nós precisamos ser maior do que isso. Nós precisamos entender que nós somos homens e mulheres resgatados para a boa obra de Cristo. E nós não pensamos mais como meninos, não agimos mais como meninos. Agora nós estamos em outro nível de maturidade. Sabe, aonde quer que estejamos, se estejamos aqui dentro da igreja com vida cristã, se estamos lá fora, a nossa maturidade emocional, ela precisa haver um controle, principalmente porque nós representamos alguém que está acima de tudo em nossa vida. Porque o cara é crente, está fazendo as doideiras dessa. Às vezes o mundo não julga a nossa maturidade, ela julga a nossa fé, a nossa crença. E quando nós somos ansiosos pelas coisas, querido, a tendência é de atropelarmos tudo aquilo que Deus tem para nós, né? Essa é a tendência. E a ansiedade, com certeza. Aí em Filipenses vai dizer assim: não andeis ansiosos por coisas algumas, antes tudo que seja vosso pedido, conhecidos diante de Deus, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Olha o que Filipenses está dizendo assim: olha, contudo, não sejais ansioso por coisa alguma. Isso aqui foi escrito há 2000 anos atrás. Está entendendo? E parece que é tão atual, porque a ansiedade é o mal desse século. A juventude, então, meu Deus,
uma loucura. Porque as emoções tomam conta, principalmente a faixa etária de 10 a 18 anos. Essa faixa etária é louca. Quem é pai aí sabe. De 10 aos 18. Sabe? É por isso que nós temos que viver uma vida cristã baseada naquilo que o Senhor tem para nós. E olha o que a palavra do Senhor vai dizer em Filipenses, diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, tudo seja o vosso pedido conhecido diante de Deus. Ou seja, está ansioso? Leva para Deus, fala para Deus: Senhor, eu sei, o Senhor sabe do desejo do meu coração, o quanto eu quero isso, mas eu sei que eu não posso tomar a decisão errada, eu preciso tomar a decisão certa, e a decisão certa, ó Deus, eu sei que só o Senhor pode me direcionar. É dizer para Deus essas coisas, querido. Isso é maturidade emocional. Só que nós vamos além do que o mundo vai, porque nós temos alguém que nos deixou uma palavra, e essa palavra nos conduz a Deus, para vivermos uma vida de maturidade espiritual. Você está entendendo, querido? É quase impossível você ser um cristão maduro espiritualmente, um cristão maduro em seu viver, se emocionalmente você não tem maturidade. Porque a maturidade, ela controla as nossas decisões, e as decisões influenciam na nossa vida, em todos os aspectos. Nossa vida religiosa, na nossa vida profissional, na nossa vida material, na nossa vida de conhecimento, em tudo. As nossas emoções influenciam. E isso é muito forte. Aí Filipenses vai continuar dizendo assim: em tudo, diante de Deus, pelas orações e súplicas com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Olha o que Filipenses está falando: olha, se você está ansioso, leve para Deus, porque Deus vai colocar uma paz no seu coração que excede o seu entendimento. Sabe quem pode tirar a ansiedade, querido? Jesus. Coloca nas mãos dele. Aí ele vai te falar assim: levanta e anda, levanta e vai para cima, porque eu sou contigo. Está difícil? Tem problema não, é só não ser ansioso, esperar no milagre. Sabe por quê, querido? Todo ansioso, ele atravessa o período do milagre. Como é que Deus faz um milagre na nossa vida? Através da nossa fé. Quando o cego foi curado, Jesus falou assim: vai, a tua fé te salvou. E ele voltou a enxergar. Ou não foi? O que salvou, o que curou aquele homem? A fé dele. Mas se ele coloca a ansiedade na frente, toma as decisões do jeito que ele achava que tinha que tomar, ia acontecer? Não. Sabe qual é o nosso problema às vezes, querido? Nós pedimos para Deus, mas a nossa ansiedade é tanta que nós tomamos à frente de Deus, não esperamos em Deus. Não esperamos o tempo em que Deus vai fazer na nossa vida, porque nós queremos aquilo hoje. Ah, Deus está demorando muito. Quantas pessoas eu já vi falar: ah não, Deus está demorando muito, eu vou dar meu jeito. Ah, não foi um, nem dois. E aí, tudo acontece. Segunda coisa, uma pessoa madura emocionalmente, ela não deixa o desânimo dominar a sua vida.
Você quer ver um problema do crente? Quando se fala de maturidade emocional, na verdade, quase todo mundo que nós temos, quando falamos de maturidade emocional, nós vamos ver que, por vezes, nós deixamos o desânimo nos dominar. Quantas coisas Deus já entregou na sua mão e você procrastinou? A procrastinação é uma coisa louca. Eu nunca vi. Nós nunca pegamos e realizamos e acabamos. Sempre deixamos para depois. O ser humano tem uma dificuldade enorme. E às vezes deixa isso acontecer, na maioria das vezes. A procrastinação é algo, querido, que verdadeiramente tem nos tornado o nosso viver e nos faz refletir o nível de maturidade em que vivemos, emocionalmente dizendo. Porque é muito ocupado. Eu quero dizer para você, se você pegou algo para fazer, não deixe que o desânimo te tire do propósito que aquilo tem na sua vida. Se pegou algo para fazer, comece, vai até o meio e termine, não deixe no meio do caminho. Quer conhecer uma pessoa imatura? Começa a ver os frutos dela. Tem gente que tudo começa e termina no meio do caminho. Para no meio do caminho. Não consegue terminar nada que começa. Isso, querido, é porque o emocional está abalado. Sabe? Procrastinação, ela vem de um sentimento. Porque a nossa mente luta contra a gente mesmo. Vou dar um exemplo para você. A nossa mente, às vezes, ela quer ficar no ponto de conforto. Está confortável, está de boa. Hoje tem até uma frase que o pessoal fala, está de boa, está suave, pastor. Estou tranquilo. Mas tem um monte de coisa para realizar. E está parado. Está estagnado. Não consegue chegar lá no final. Porque a mente já se acomodou. Aí o comodismo chegou. O comodismo chegou e aí o desânimo te parou. Se tem uma coisa que para a vida do ser humano é o comodismo. Porque nós não vamos querer. Fica sempre uma interrogação. Emocionalmente, nós precisamos literalmente dominar e controlar as nossas emoções. Porque o que produz em nós, os nossos sentimentos, não pode nos parar nas nossas decisões, nas nossas realizações, naquilo que precisamos conquistar e realizar em nossa vida. Porque muita gente não prospera, querido, porque a mente está estagnada, está acomodado, literalmente. Estava vindo de lá, conversando com minha esposa. Eu tenho um irmão que ele tem 20 anos numa empresa. E ele ainda ganha 3 mil por mês. O que aconteceu com ele? O cara é um excelente mecânico, faz de tudo que você imaginar. Cheguei lá, ele estava consertando o carro do meu irmão, do meu outro irmão. Cheguei na casa dele. Eu falei, Nando, você sabe fazer isso? Sei. Agora, o que leva uma pessoa com mais de 35 anos de profissão está ganhando 3 mil reais? Porque a mente parou. Não é? O comodismo chegou e o desânimo de crescer ficou por ali mesmo. Prosperidade, querido, depende de como nós controlamos as nossas emoções.
Ou as nossas emoções nos produz frutos ou vai nos parar. E terceiro, para encerrar, o versículo vai dizer assim: Segunda Pedro, vai dizer assim: por isso mesmo, vós reunidos todas as vossas diligências, associai-os com a vossa fé virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade e com a fraternidade o amor. Segunda Pedro também está falando aqui dos frutos do Espírito que precisamos produzir. Mas aí o texto bíblico vai nos dizer assim: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso, ninguém conhece o versículo não, gente? Mas o transformeis pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o versículo está falando assim: não se conformeis, ou seja, não fique acomodado, querido, não fique acomodado. A pessoa que é madura emocionalmente, ele não se conforma com a situação, ele não se contenta com a bênção de hoje, amanhã ele quer uma bênção maior. Ele não se contenta com a proporção que ele buscou a Deus hoje, amanhã ele quer buscar a Deus mais intensidade. Essa é a diferença. Nós não podemos nos conformar, mas precisamos transformar as situações através da renovação do nosso entendimento. O que a Bíblia está falando aqui, querido? Através da nossa maturidade emocional. Se nós não entendermos isso, a nossa vida cristã, ela vai se acomodar e parar no meio do caminho. Se você anda conformado, que ontem você orava 10 minutos e tá bom, meu querido, você vai parar no meio do caminho. Amanhã você tem que falar para você mesmo: eu não me conformo, amanhã eu preciso orar mais, eu preciso buscar a Deus mais. Porque quando nós mudamos a nossa forma de pensar, nós construímos em nós coisas que vão nos edificar. E é isso que é vivermos uma vida emocionalmente madura. Sabe por que tem tanto crente imaturo dentro da igreja? Às vezes o crente, a pessoa passa pela gente, quantas vezes? A pessoa chegou para mim: que o pastor passou por mim e não falou nada comigo. Eu nem vi a pessoa. Estava dentro do mercado. Eu estava tão na correria que eu nem vi a pessoa. E depois a pessoa chegou dodói na igreja. Porque eu não fui mais lá, porque o pastor passou por mim dentro do supermercado e não falou comigo. Aí eu não fui mais na igreja. Aonde está a maturidade emocional dessa pessoa? Sabe? Não fui lá porque o irmão falou grosso comigo. Meu querido, você tem maturidade emocional, construa ela de uma forma que vai produzir frutos. Porque contra essas coisas não tem lei. Pode se levantar o que for contra você. Se você tiver maturidade emocional, você vai viver uma vida cristã segundo aquilo que o Deus tem para você. É por isso que a palavra está falando assim: para que possamos experimentar a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Amadureça emocionalmente. Não deixe as emoções vir para a sua vida cristã e tornar você uma pessoa imatura. Porque eu não gostei do que o outro lá falou. Sabe?
Nós precisamos romper o ano do crescimento, mas precisamos romper, chegar lá em 2026 com a maturidade espiritual na qual os frutos foram gerados porque você teve maturidade. Porque aquela máscara de crente que tinha que andar de paletó, de terno e gravata, para ser crente, isso aí já acabou. Hoje em dia ninguém mais olha isso. Até porque Deus não olhava isso há muito tempo. É isso que precisamos entender. Quantos, eu vou dizer para vocês, pastores, amigos meus, pessoas que são mais velhas do que eu, às vezes eu fico vendo a forma que as pessoas, que eles pensam, eu falo, meu Deus, aonde está a maturidade dessa pessoa? Ah, que a igreja tem a doutrina dela. Meu, a doutrina não pode estar acima da sua maturidade. A doutrina não pode estar acima da palavra de Deus. Sabe? Termos maturidade para vivermos experiências com Deus tremendas. Temos maturidade para olhar uma circunstância que não vai para um lado bom e chegar lá e falar, intervir. Não é assim. Ter maturidade para termos bons diálogos e boa convivência. Quem aqui já conviveu com uma pessoa imatura ao extremo? É mais fácil você conviver com uma pessoa que tem um déficit, né, com uma pessoa autista, do que você conviver com uma pessoa imatura. Sabe? E a imaturidade vem porque as nossas emoções, elas, por vezes, nos traem. Ou seja, na maioria das vezes. Sabe? Porque isso é a natureza humana. É a minha e a sua natureza. Quando nós levantamos de manhã, o nosso corpo já está produzindo as nossas reações diárias. Agora, quem controla ela somos nós. É por isso que a palavra está dizendo assim, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, as suas decisões têm poder para controlar todas as outras coisas. Aleluia. Aleluia. São as nossas decisões. É por isso que nós temos que olhar para dentro de nós e dizer todos os dias, verdadeiramente, na vida real, no meu viver, contra mim mesmo, o maior vilão sou eu. Sabe por que o diabo derruba muita gente com facilidade, querido? Porque ele trabalha nas emoções. Se tem uma coisa que o diabo é expert, é em trabalhar nas emoções. Isso é que é a dificuldade. Aquele filme Oficina do Diabo, tem um trecho que o diabo fala para o auxiliar dele assim, ó, preste atenção nas atitudes dele, porque se eles melhorarem, você vai ter dificuldade. Ele está falando assim para o demônio, presta atenção nas atitudes dele, no comportamento deles, porque se eles melhorarem o comportamento, você não vai conseguir atingir eles. Na verdade, aquele filme é ensinamento do começo ao fim. Nós vamos passar aqui na igreja mês que vem.
Mas nesse momento, o que ele quis dizer? Olha, se ele mudar o comportamento para melhor, você tem dificuldade. Mas se ele mudar para pior, aí você entra. E o que faz o nosso comportamento? As nossas emoções. Sabe? Aí o cara que fala que é crente aqui, mas quando chega lá fora, xinga, grita. Mas o diabo está vendo. O diabo está vendo o comportamento. E é aí que ele entra. Porque na igreja o seu comportamento é um, lá fora o seu comportamento é outro. Mas o diabo continua sendo o mesmo. Ele conhece. Na igreja você está fazendo tudo, lá fora você está fazendo as coisas erradas. Mudança de comportamento. Deixa. Ai. Não vai voar para aí não. Tá bom. Mas enfim, são essas coisas, querido. Essas coisas que nós precisamos entender, que maturidade emocional, ela controla o nosso viver em tudo. Quer ser um homem de Deus, quer ser uma mulher de Deus, entenda que emocionalmente você precisa estar bem. É impossível você brigar com a sua esposa lá dentro da sua casa e querer vir para a igreja da glória a Deus. Conserte as emoções que está estragada lá, para depois vir para cá. É impossível você brigar com seu namorado e você, ou noivo, e as coisas não estão bem emocionalmente, você querer chegar aqui e dar glória a Deus e aleluia. Não, as suas emoções não estão boas, você precisa cuidar delas. Porque elas dominam o nosso corpo, e o nosso corpo é o templo do Espírito. São essas coisas em que o Senhor tem para nós. E nós precisamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Cuide daquilo que é mais especial em sua vida. O Espírito Santo quer trabalhar, querido. Mas Ele quer encontrar a casa bem. A sua maturidade espiritual, ela precisa ser renovada e crescer a cada dia. Mas para isso, a casa tem que estar bem. Se você não estiver bem em suas emoções, o inimigo tem uma arma para trabalhar no seu viver, que é uma potência. Então, não dê essa arma ao inimigo. Não deixe o inimigo entrar nas suas emoções para tirar as bênçãos na qual Deus já tem preparada para você. Ah, pastor, que eu não consigo perdoar. Meu querido, eu quero dizer para você, perdoa, tira o ódio, tira a ira do coração, porque essa emoção está te impedindo de receber e viver o que é bom, perfeito e agradável da parte de Deus. Ah, pastor, mas que eu não consigo. Tira, querido, bota para fora, fala com Deus, deposita tudo nas mãos do Senhor, porque aí você vai viver as experiências das quais vão ser boa, perfeita e agradável aos olhos de Deus.